Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida. Um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e todo o Brasil. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Irmãos e irmãs, chegamos à jornada que o No Caminho da Vida percorre com vocês ao longo da grande quaresma, chegou ao destino. Começamos com a Santa Cruz, no centro da quaresma, subimos a escada de São João Clímaco, degrau por degrau, queda e recomeço. Aprendemos com Santa Maria do Egito que nenhuma queda é maior que a misericórdia de Deus. Recebemos o Rei humilde no domingo de Ramos e chegamos aqui. Cristo ressuscitou. A morte tentou ter a última palavra, não conseguiu. O amor é mais forte. Bem-vindos ao episódio mais luminoso do ano. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desceste ao túmulo, ó imortal. Destruíste o poder do inferno e ressurgiste vitorioso, ó Cristo Deus, dizendo às mulheres portadoras de aromas: Alegrai-vos, dá a paz a teus apóstolos, tu que ressuscitas os que estão decaídos. As mulheres portadoras de aromas, que anteciparam a aurora e buscaram, como aqueles que procuraram o dia, seu sol, aquele que era antes do sol e que uma vez esteve no túmulo. E elas disseram umas às outras: Amigas, vinde, vamos ungir com aroma seu corpo vivificante e sepultado, o corpo que ergueu Adão e que agora está no túmulo. Vamos, apressemo-nos, vamos venerar, e vamos levar a mirra como um presente a ele, que está envolto no sudário. E vamos chorar e clamar: Levanta-te, ó Senhor, que ofereceste a ressurreição aos caídos. Tendo visto a ressurreição de Cristo, prostremo-nos ante o Santo Senhor Jesus Cristo, o único sem pecado. Prostramo-nos diante da tua cruz, ó Cristo, Deus nosso. Louvamos e glorificamos a tua santa ressurreição. Porque tu és o nosso Deus, a nenhum outro conhecemos, e teu nome invocamos. Fiéis, vindes todos e glorifiquemos a santa ressurreição de Cristo, porque, pela cruz, veio o júbilo a todo o mundo. Bendigamos o Senhor em todo o tempo e cantemos a ressurreição, porque, tendo padecido a cruz por nós, destruiu a morte com a morte. Jesus, ressurgindo do sepulcro, como havia predito, Jesus nos deu a vida eterna e a grande misericórdia. Amém. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Evangelho do Domingo de Páscoa.
Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São João. Estejamos atentos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, de nome João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Era esta a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todas as pessoas. Ela estava no mundo, e por ela o mundo foi feito, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. Mas a todos que a receberam, aos que creem em seu nome, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória de Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e clama: Este é aquele de quem vos disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. No Evangelho de São João, ele nos fala sobre a palavra, o Verbo de Deus, sobre o Logos. Poderia nos falar um pouco sobre isso? João começa o evangelho dele com uma das frases mais revolucionárias já escritas. No princípio era o Logos. No grego, Logos vinha de legein, que é colher, reunir. Aí depois falar, depois raciocinar. Heráclito, no século V, dizia que o Logos era o princípio racional que governa o universo, a lei oculta que organiza tudo. Para os estoicos, era uma razão universal, impessoal, um princípio, não uma pessoa. Mas como falar sobre Logos pode ser revolucionário, já que o conceito já existia? Então, João usa exatamente essa palavra e então escreve algo que nenhum filósofo grego poderia antecipar. O Logos se fez carne, esarkorte. Por pensamento grego, isso era absurdo. A carne, sarx, era o oposto do Logos. Carne é mutável, perecível, fraca. O Logos eterno não pode se tornar sarx. E por pensamento judaico era igualmente inesperado. Deus não tem forma, Deus não é um corpo humano e ele não habita em corpos humanos. Qual a relação entre Deus, Logos e o corpo humano na visão de João? João subverte dois mundos com uma só frase. E a ressurreição confirma o que a encarnação iniciou. Esse Logos que se fez carne não abandonou a carne ao morrer. Ressuscitou com ela. O túmulo vazio não é Deus fugindo do corpo, é o corpo sendo levado para dentro da vida divina. Por isso a Páscoa não é sobre a alma escapando da matéria. É a matéria sendo transformada pelo Logos que amou o suficiente para habitá-la. A ressurreição seria algo além apenas da volta à vida? Poderia ter algo além que nos ajude a entender a grandeza desse acontecimento? A ressurreição em grego é anástasis. Ana é prefixo de movimento para cima, de renovação. Que nem em anacronismo ou a anáfora da liturgia. Stasis vem de histemi, ficar de pé, levantar. A mesma raiz de stauros, que a gente falou lá quando comentou no episódio da Santa Cruz. Então tem uma conexão direta da etimologia. O stauros, a estaca cravada no chão, e a anástasis, o levantar-se, compartilham a mesma raiz. A cruz e a ressurreição não são opostos. São dois movimentos com a mesma origem. Então seria como um anúncio, Jesus nos dizendo que se levantou novamente. Precisamente, anástasis não é apenas intransitiva. Não é eu me levanto,
somente. Os ícones mostram Cristo puxando Adão e Eva para fora do Hades. O verbo anastenai pode ser usado de forma transitiva, fazer levantar o outro. A ressurreição de Cristo não é um evento privado. É uma ação que puxa consigo. Então, quando Abuna diz que a ressurreição já começou a agir em nós, ele está dizendo justamente isso. A anástasis de Cristo tem força transitiva. Ela nos puxa, ela nos levanta junto. Christos anestiek necrom sanatum patitsas ketis endis mnimas izui farisamenos المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. A noite pascal e a luz que se transmite. Na tradição ortodoxa, a celebração pascal começa na escuridão. A igreja apaga todas as luzes, o sacerdote sai sozinho com uma única vela e proclama: Vinde, recebei a luz. A chama passa de vela em vela, de mão em mão, por toda a assembleia. A luz de Cristo se multiplica sem diminuir, imagem perfeita da graça. A procissão ao redor da igreja representa as mulheres que foram ao túmulo na madrugada, procurando o morto e encontrando o vivo. As portas fechadas da igreja, ao voltarmos da procissão, representam o túmulo selado. Quando se abrem com o anúncio Cristo ressuscitou, é a ressurreição que acontece diante de nós. Após a liturgia, os fiéis partem ovos uns com os outros, símbolo da vida que rompe o sepulcro. Durante 40 dias, até a ascensão, cada vez que encontramos um irmão, proclamamos a notícia mais importante da história. Cristo ressuscitou. E ele, então, nos responde: verdadeiramente ressuscitou. Curiosidade: o ícone da Anastasis. O ícone da ressurreição na tradição ortodoxa não mostra Jesus saindo sozinho de um túmulo. Chama-se Anastasis, do grego levantamento, ressurreição, e mostra algo muito maior. Cristo está no centro, resplandecente, sobre as portas destruídas do Hades. Com as duas mãos, ele segura Adão e Eva, os pais da humanidade, e os puxa para fora da morte. Ao redor, os profetas e os justos do Antigo Testamento aguardam ser libertados. Sobre os pés de Cristo, as correntes quebradas e as chaves espalhadas. O ícone nos diz: a ressurreição não é evento privado, é cósmica, é universal. Onde Cristo ressuscita, toda a humanidade é convidada a ressuscitar. Como São João Crisóstomo proclama, o inferno foi vencido. Não metaforicamente, mas definitivamente. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e
mais gloriosa que os serafins que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em cada festa do Senhor na Igreja Ortodoxa Antioquina, a Igreja abre o Evangelho para nos contar a história da própria festa do Senhor. No Natal, lemos sobre a manjedoura, na Teofania lemos sobre o Jordão, na Transfiguração, lemos sobre o Monte Tabor. Mas hoje, na festa das festas, na Santa Páscoa, da Ressurreição, os evangelhos não se detêm na descrição da pedra removida, das mulheres no túmulo, ou até da voz do anjo dizendo: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" Em vez disso, proclamam uma verdade surpreendente. No início do Evangelho, São João diz: "No princípio era o Verbo." Porque a Igreja quer nos dizer algo mais profundo. A ressurreição não é apenas um milagre que aconteceu no passado. Ela é a explosão da luz divina que existia desde toda a eternidade, entrando na escuridão da nossa morte. A expressão "no princípio" nos leva imediatamente ao começo da Bíblia, ao livro da Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali começou a criação, e aqui realiza a salvação. Assim, como no princípio Deus criou a luz, na ressurreição brilha a verdadeira luz que não se apaga. Aquele que saiu do túmulo é o mesmo que estava no princípio, o Verbo por meio do qual tudo foi feito. Como diz São João Crisóstomo, se Cristo fosse criatura, não teria vencido a morte, mas porque é o Criador da vida, destruiu a morte por dentro. A ressurreição não é apenas um acontecimento do passado, ela revela quem é Cristo. Aquele que ressuscitou dentre os mortos não é apenas um profeta justo, nem apenas um grande mestre. Aquele que ressuscitou é o próprio Verbo, aquele que estava no princípio, aquele por meio de quem tudo foi criado. A ressurreição não é uma surpresa no fim da história, né? Ela é consequência de quem Jesus é desde sempre. A Igreja, portanto, não começa falando do túmulo, mas da eternidade. Ela quer nos dizer que aquele que saiu do sepulcro é o mesmo quem criou o universo. Ele é a luz verdadeira. Porque o verdadeiro problema do mundo sempre era e sempre é, e não é apenas a morte. O verdadeiro problema é a escuridão do coração, a escuridão do pecado, a escuridão do afastamento de Deus. E o Evangelho de hoje proclama: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A ressurreição não é apenas que Jesus saiu do túmulo. A ressurreição é que a luz não pode ser apagada. A morte tentou devorar a vida, mas a vida era mais forte. As trevas tentaram sufocar a luz,
mas a luz continuou a brilhar. Tudo isso porque o Verbo se faz carne e habitou entre nós. Deus não permaneceu distante, não permaneceu uma ideia, não permaneceu uma luz invisível. Deus entrou na nossa história, entrou na nossa fraqueza, entrou na nossa morte, entrou até no túmulo. Mas o túmulo não pode retê-lo, porque a vida que está nele é a própria vida. E Jesus, que é a vida, não guardou essa vida para si mesmo. Ele dá plenitude, nós recebemos. Uma vida nova, uma luz nova, um começo novo. Por isso, na noite da ressurreição, no início da celebração, na Igreja Ortodoxa Antioquina, o sacerdote sai do altar com uma vela enquanto a igreja permanece no escuro, sem nenhuma lâmpada acesa. E o sacerdote proclama: "Vinde, tomai luz da luz sem ocaso." E todos os fiéis acendem suas velas a partir da vela dele. Uma vela acende outra vela, a luz passa de mão em mão. Isso não é apenas um belo costume, ou bonita tradição. Isso é teologia da ressurreição. Como diz São Gregório de Nissa, a luz da ressurreição não diminui quando é compartilhada. Ela cresce quando se espalha. Carregamos as velas não apenas para iluminar a igreja, claro, mas para proclamar que a luz que saiu do túmulo entrou também na nossa vida. A ressurreição não é apenas a história de Jesus, é a história do homem novo. Se Cristo é a luz, somos chamados a viver na luz. Se Cristo venceu a morte, somos chamados a viver uma vida que não é governada pelo medo. Por isso, a igreja proclama nesta noite: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Não apenas porque o túmulo foi aberto, mas porque a luz entrou no mundo, porque a graça venceu o pecado, porque a verdade venceu as trevas. Por isso, na Igreja Ortodoxa Antioquina, cantamos nesta noite o grande hino da ressurreição: Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Cantamos uma vez, depois mais outra vez, e outra vez ainda, não 2 ou 3 vezes. Cantamos mais de 60 vezes esse hino. Nós repetimos essas palavras como o coração repete seus batimentos. Porque a ressurreição não é uma ideia que lembramos uma vez por ano. A ressurreição é a vida nova que vivemos sempre. Por isso, na verdade, somos apaixonados pela ressurreição. Ela não é apenas a vitória de Cristo, ela é um dom para nós. Da sua plenitude recebemos luz nova, vida nova, um começo novo. Não cantamos Cristo ressuscitou apenas porque o túmulo se abriu, mas porque a morte foi quebrada. Não apenas porque a pedra foi removida, mas porque recebemos a plenitude da vida. São Atanásio de Alexandria diz: pela ressurreição de Cristo, a morte tornou-se caminho para a vida e não o fim do homem. E também afirma: a morte não pode reter Cristo, porque a vida estava nele por natureza. No Gênesis, no princípio, Deus criou o mundo. Na ressurreição, começou a nova criação. No princípio, Deus disse: haja luz. Na ressurreição, brilhou a luz que nunca se apaga
e que derrama vida em nós. Mas o evangelista não diz apenas que Cristo é a luz. Ele revela também o que essa luz traz ao mundo. Ele diz: o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Aqui descobrimos que a ressurreição não é apenas a vitória da luz, ela é também derramamento da graça e da verdade no mundo. Antes de Cristo, o ser humano conhecia Deus através da lei. Os mandamentos mostravam o caminho, mas não davam força para caminhar. A lei diz ao homem: faz o bem, mas a graça lhe dá a força para realizá-lo. A lei revela a ferida, a graça a cura. Como diz São João Damasceno, a lei revelou o pecado, mas a graça libertou o homem do pecado. Mas o Evangelho não diz que Cristo trouxe apenas a graça, né? Ele diz graça e verdade. Em Cristo, as duas se encontram. São Atanásio de Alexandria diz: Deus se fez homem para que o homem se torne participante da vida divina. Isto é, a graça. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos eleva a uma vida nova, a participação em sua vida divina. É claro que não é por natureza, né? Essa participação, mas pela graça. A verdade da ressurreição revela duas coisas: quem é Deus e quem é o homem. A verdade sobre Deus: ele é amor mais forte que a morte. A verdade sobre o homem: ele foi criado para a vida, não para o túmulo. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, na festa da ressurreição, não celebramos apenas uma luz que brilhou no sepulcro, mas uma graça que entrou no mundo e uma verdade que revelou o sentido da vida. A luz dissipa as trevas, a graça cura o coração, a verdade liberta o homem. O evangelista João diz no evangelho de hoje: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É como se toda a história se dividisse em dois tempos: o tempo da promessa e o tempo da plenitude. No Antigo Testamento, o homem conhecia Deus de longe. Por exemplo, na lei, nos mandamentos, nas sombras e figuras. Mas em Cristo já não vemos sombras, vemos a própria realidade. Como diz São Ireneu, em Cristo manifestou-se aquilo que estava escondido desde o princípio. Portanto, a ressurreição não é apenas um grande acontecimento no passado. Ela é a revelação da verdade final. A verdade de que Deus não está distante do homem, mas se aproximou dele até a morte. A verdade de que a morte não é a última palavra. A vida é a última palavra. Quando São João diz que o Verbo se fez carne, cheio de graça e verdade, ele não descreve apenas uma qualidade de Cristo, um adjetivo de Cristo. Ele revela como Deus opera a salvação do homem. Os santos padres na Igreja Ortodoxa veem nessas duas palavras, graça e verdade, essas duas palavras, eles veem o mistério da ação de Deus no mundo. A verdade é a revelação de Deus. Deus manifestando quem Ele é. Em Cristo aparece a verdade plena. Deus não é uma ideia distante, mas sim uma vida que encontramos em Cristo. E Cristo também veio com a graça. E na teologia ortodoxa,
A graça não é apenas bondade divina, benevolência divina. Ela é a própria vida de Deus dada ao homem de graça. A graça dada ao homem de graça, viu? Como é bonito em português. A graça é de graça, viu? Como combinam essas duas palavras? Cristo não veio apenas ensinar a verdade, mas introduzir-nos na vida de Deus. E isso foi revelado plenamente na ressurreição. A ressurreição não é apenas prova de que Cristo é a verdade. Ela é também o transbordar da graça que vence a morte, o derramamento da vida divina em nós. Por isso, quando cantamos na noite da ressurreição, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, não anunciamos apenas um fato histórico. Anunciamos também que a verdade venceu e que a graça inundou o mundo. A verdade revelou que a morte não é senhora da criação. A graça deu ao homem uma vida que não termina. E por isso podemos dizer que a ressurreição abriu uma fonte inesgotável da vida de Deus no ser humano. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesta noite santa, a Igreja não nos conduziu apenas a um túmulo vazio, mas ao próprio mistério de Deus. A verdade nos revelou o verdadeiro rosto de Deus, um Deus que ama o homem até a cruz. E pela ressurreição, a graça nos deu uma vida nova, uma vida mais forte que a morte. Por isso, alegremo-nos neste dia, levando conosco, além das nossas velas, uma luz que dissipa as trevas, uma graça que cura o coração e uma verdade que liberta e dá vida ao homem. E proclamemos com a alegria de toda a Igreja, com a alegria do céu e da terra, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja a semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine nossos passos. Percorremos juntos o caminho que a Igreja percorre. Paramos diante da cruz no terceiro domingo e descobrimos que ela é o troféu e não derrota. Subimos a escada com João Clímaco e aprendemos que cair não é o problema, é não ousar levantar-se. Encontramos Santa Maria no deserto e vimos que nenhuma queda é maior que a misericórdia de Deus. Recebemos o Rei humilde no domingo de Ramos e fomos confrontados com o tipo de rei que estamos dispostos a acolher. E chegamos aqui, ao domingo em que a morte perdeu. Se Cristo ressuscitou, então o medo não tem a última palavra, o pecado não tem a última palavra e a morte nunca mais terá a última palavra. Para conhecer mais a nossa Igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, aqui nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.